E hoje eu queria falar um pouquinho sobre estrutura. Eu acho que os mais velhos se lembram quando o Palace 2 caiu. Deve ter em torno aí de uns 30 anos e foi uma tragédia aqui no Rio de Janeiro, né? E eu me recordo que uma das coisas que ficou evidente depois das investigações era que o material utilizado na estrutura do prédio era inapropriado. Não conseguiu suportar o peso e a edificação acabou ruindo. Depois disso, o que aconteceu? Aqui perto da minha casa tem o Palace 1. Na verdade, o local onde o Palace 2 caiu fica bem aqui perto, aqui atrás do meu condomínio. E bem do lado, um pouco mais atrás, a gente consegue ver aqui o Palace 1. O que eles fizeram na época? O Palace 1 era mais antigo. O que eles fizeram na época? Eles correram na estrutura do Palace 1 e fizeram uma grande reforma. Eles fortaleceram toda a parte estrutural desse prédio. Eles fizeram, eles não quiseram nem saber o que poderia acontecer. Eles correram ali e fizeram uma grande reforma. Hoje, o Palace 1 é conhecido como o prédio que não vai cair nunca, porque a estrutura dele é muito forte. E isso me fez lembrar da nossa estrutura com Deus. Nós temos uma estrutura, o Senhor Jesus compara a nossa estrutura como casas feitas na areia e casas feitas na rocha. Coincidência ou não, o material utilizado no Palace 2 foi areia, uma areia inapropriada. Jesus fala sobre isso. Ele fala sobre a estrutura daqueles que ouvem a palavra dele. Qual é o grande diferencial? Praticá-las. Ele falou que aquelas pessoas que ouvem a palavra e não praticam, elas são consideradas como edificações na areia. Quando vem o vento, vem a chuva forte, há aquelas condições hostis, né, climáticas ruins, aquela edificação que está na areia, que a areia é fofa, a areia não consegue calcificar, sedimentar, cimentar, né, concretizar, não consegue. A areia, ela é instável, a edificação cai. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, essas pessoas são consideradas como se fossem edificações na rocha, onde o fundamento é profundo e a rocha, ela é inabalável. Então essa casa, essa edificação, ela também se torna inabalável. É a casa na rocha, que podem vir chuvas, podem vir tempestades, ventanias, não vai cair. Você também deve se lembrar das historinhas infantis antigas, os três porquinhos. Cada um do porquinho construiu uma casa, mas só teve um porquinho que construiu uma casa segura à prova do sopro do lobo. Era uma casa feita de tijolos. Uma casa era, acho que, feita de madeira, a outra casa, eu não sei se era palha, eu não me recordo agora. Mas dos três porquinhos, o lobo foi em cada casa e soprou. Para você ver a estrutura da casa, duas casas de dois porquinhos caíram e uma casa ficou de pé. E diz a história infantil, que o lobo soprou, soprou, soprou e essa casa não caiu, porque ela era feita de tijolos. O apóstolo Paulo fala sobre obras de feno, palha e obras de ouro, ferro, bronze, de metais duros. O apóstolo Paulo, ele faz distinção entre o material que nós usamos nas nossas obras com Deus. E eu deixo aqui essa reflexão para todos nós. Como é que está a nossa estrutura? Será que a gente tem ouvido a palavra de Deus e tem praticado, fazendo com que a gente se torne inabalável em Cristo? Será que a gente tem lançado mão da areia para colocar o fundamento, ou seja, ouvindo a palavra de Deus e na hora H, determinadas situações, a gente faz o que a gente quer, o que a gente pensa? Será que a estrutura que a gente está construindo a nossa vida é uma estrutura de nossa própria vontade, desobediência, não valorizar o que Jesus diz? E aí amanhã, quando vierem
Porque o dia mal vai vir, Jesus disse que vem. Quando o dia mal vier, será que a gente vai conseguir dar conta, lidar? Porque é um pouco a cada dia, como uma construção. Você observa a construção de um edifício, de uma casa, é um pouco a cada dia. Será que a gente tem praticado essa palavra? O apóstolo Tiago fala sobre isso. Sobre aquele que pratica a palavra de Deus e não é um ouvinte negligente. Eu deixo essa reflexão aqui para mim e para você. Como a gente tem construído a nossa estrutura? Sua casa está na rocha ou está na areia? Nossa casa é do porquinho inteligente ou daqueles porquinhos negligentes que perderam a sua casa para o lobo? Tem um lobo querendo tragar as ovelhas, mas precisamos ter essa estrutura bem fortalecida. Fica aqui essa reflexão. Vamos construir a nossa casa na rocha. Vamos usar o material que permaneça, que é a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Um beijo no seu coração e até a próxima.